Saudações a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra e a oportunidade de participar desse projeto, dirigido pelo apóstolo Paulo de Tarso, que gentilmente nos convidou também. E queremos agradecer essa honra e declarar a bênção do Senhor sobre o projeto e sobre a vida do Paulo de Tarso, que tem sido também uma grande inspiração para os apóstolos dessa nação, como um apóstolo jovem, que vem despertando aí, e Deus tem dado graça sobre ele. Eu gostaria também de compartilhar, eu já tenho assistido quase todos, eu poderia assim, de todos que já participaram, tenho entendido o caminhar, mas eu queria trazer algo específico sobre o que Deus está falando do profético com relação a hoje e o futuro, na minha concepção e dentro da visão que o Senhor tem me dado. E eu quero usar o texto de Elias, capítulo 1 de Reis, capítulo 17, quando, não vou ler o texto todo, vou só citar para que a gente ganhe tempo, mas quando Deus fala para Elias se retirar para o local chamado Ribeiro de Querite, em diversas traduções, e pede para ele ficar ali, porque ele mesmo profetizou a seca sobre a cidade e o estado e o país onde ele mesmo morava, por juízo de Deus. E todo mundo sabe que Deus cumpriu a palavra do profeta e veio 3 anos e meio de seca, que eu posso afirmar para você sem medo de errar, que foi muito pior do que nós estamos vivendo hoje. Porque 3 anos e meio sem chover é um caos total, geral, morte, falta de alimentos, é terrível. Não queremos passar isso em hipótese alguma. Eu lembro que alguns anos atrás, São Paulo, onde eu moro, ficou 3 meses sem chuva, houve racionamento, houve problemas sérios e realmente a falta d'água é muito problemática. E Elias está dentro de um país no momento que está vivendo essa pandemia da falta d'água. E Deus o que faz? Pega o profeta, que representa o mover profético, aquele que tem a voz de Deus para anunciar o que vai acontecer, e faz ele para uma quarentena. Eu sei que essa palavra quarentena ela já não é muito bem usada, porque hoje em dia fala que nós estamos em quarentena, mas na verdade nós já estamos em centena, porque já se passou tanto tempo, e a gente não pode falar em quarentena para Elias, porque não se sabe exatamente quanto tempo ele ficou no Ribeiro de Querite em quarentena. Ele ficou totalmente retirado, e ali Deus mostrou a primeira coisa, que apesar do problema, do juízo de Deus ter vindo, de a maldição ter trazido sobre o povo a seca, o profeta está protegido, está guardado, está na quarentena. Por que o profeta está na quarentena, recebendo o alimento de Deus e Deus protegendo? Irmãos, eu quero dizer algo para você nessa quarentena que nós estamos, esses 5 meses ou 6 quase, temos visto milagres sobrenaturais, uma vida de abundância como a gente não tinha visto ainda antes da quarentena. E temos visto testemunhos dia a dia dos nossos pastores falando como Deus tem abençoado. Então eu vejo Elias no meio disso, retirado como profeta, e Deus dando pão e carne para ele, todo dia ainda uma aguinha para ele. Mas Deus olhou e tem uma igreja que precisa ser tratada. Uma igreja que é a nossa hoje no mundo inteiro, que está passando por uma reforma, onde todos estão entendendo que isso também é juízo de Deus sobre a igreja. E aquela viúva de Sarepta, ela representa a igreja que está sendo destruída, que vai morrer, e que tem um filhinho que a outra geração, a próxima geração, que também vai morrer. Se não houver algo profético, se não houver uma palavra profética, se não houver um milagre. E os profetas estão retirados, não é simplesmente para ficar fazendo lives ou para usar em tecnologia, glória a Deus por isso, temos que fazer sim, mas os profetas têm que ser retirados para saber o que Deus quer para falar para a igreja agora que vai começar um novo tempo. Esse milagre tem que sair do mover profético. Então Deus para a água para que tire Elias daquele lugar e manda ele para Sarepta, o lugar que está pior. Mas ali tem uma viúva que representa a igreja
que está totalmente fora da situação, por isso que ela é viúva. É como a igreja hoje, de modo geral, por melhor que tenhamos o remanescente fiel, por melhor que a gente tenha muita gente fiel, tem mesmo no Brasil, gente fiel, mas a igreja num todo, ela é como uma viúva que está para morrer, porque não tem um marido correto, não está buscando o verdadeiro marido. E esta igreja precisa de um milagre. E o milagre vem se houver princípios proféticos. Por isso que quando Elias chega em Sarepta, não é que ele não sabia o que está acontecendo, porque tem gente que fala que ele não sabe que não tem água. Por que ele vai pedir água se ele sabe que não tem água? Não, ele está ali uma voz profética para descobrir se a igreja está disposta a voltar aos princípios de Deus. Então, quando Deus chega e encontra aquela viúva, que ele, como homem, não sabe se é aquela mulher escolhida por Deus, mas eu estou falando de um ambiente profético e simbólico, ele lança o primeiro desafio. O desafio é: traga-me um copo de água, exatamente o que está faltando. E o que ele está testando? Ele não está testando simplesmente querer beber água. Ele estava com água até agora. Não é esse o problema de Elias. O problema de Elias não é a falta d'água. O problema de Elias é a voz profética para conhecer qual a igreja que está disposta a investir em que o profético precisa investir. Gente, nós não podemos investir em qualquer coisa. Tem muita gente que se diz que é igreja, mas não está disposta a voltar ao caminho do Senhor. É tempo de buscarmos os verdadeiros agora. Aqueles que verdadeiramente parece que estão perecendo, mas que têm um princípio dentro deles. Aquela viúva tinha. Porque apesar de faltar água, ele pede a água e ela vai buscar água. Eu não sei aonde, a Bíblia não diz, mas ela vai dar um jeito de buscar água. Dentro dela tem um princípio, existe uma possibilidade de restaurar. Quero dizer para você, a igreja vai ser restaurada, mas não nos modelos antigos. A igreja vai ser restaurada não como as pessoas estão pensando, porque o que virá agora é um mover profético de restauração daqueles que verdadeiramente estão pagando preço nesse tempo para se manter fiéis aos princípios da palavra. E o grande princípio que está ali, além de outros, é de, ao entregar a água, ele está dizendo, a palavra diz, tudo que for dado a um profeta, na condição de profeta, vai receber galardão profético. Então aquela igreja viúva, ao trazer a água para Elias, ela está recebendo o galardão profético. Quando o galardão profético entra naquela viúva, ela está disposta ao segundo princípio, que é: me dá agora farinha e azeite, faz um bolo para mim. E ela vai dizer: eu só tenho isso, eu só tenho um pouquinho. Não importa, ela vai entregar um pouquinho, que esse é o segundo princípio do reino. Tudo que você semeia, você colhe. Esta igreja que agora não está preocupada só que, bom, vamos comer e morrer. Não, ela agora tem um profeta, tem uma visão profeta, ela já está voltando aos princípios. Então, Elias como profeta, e é isso que os profetas de Deus precisam entender. Entender qual é a igreja que vai realmente voltar aos princípios, e para esta igreja profetizar, não vai faltar recursos. Querido, me perdoe, nós não podemos sair por aí profetizando para todo mundo. Você que é da igreja, Deus vai abrir as portas. Olha, vai vir um tempo novo. Eu estou cansado de ver pastores falar: vai vir um tempo novo. Parece que não conhece os sinais da volta de Cristo. Vai vir um tempo novo para os verdadeiros. Vai vir um tempo novo para o remanescente fiel, que está disposto a voltar aos princípios da palavra. Aqueles que voltaram aos princípios, então eu posso profetizar para eles: Deus vai levantar o sustento, Deus vai levantar a viúva, vai levantar o menino, a nova geração que está chegando, os novos que estão gerando nesse país, para levantar esse país e levantar a igreja. Eu quero que através dessa pequena meditação, você que está ouvindo e quer ser um profeta, ou é um profeta, eu quero que você entenda: não use a palavra profética simplesmente para jogar para todo lado como pérola aos porcos. Pegue a palavra profética e direcione para a verdadeira igreja, aquela que está pagando o preço, aquela que está disposta a voltar aos princípios, aquela que está disposta a pagar o preço, aqueles que são remanescentes fiéis e que creem na nova geração.
Esses vale a pena. Como profeta, você dizer: não vai faltar recurso na sua casa, no seu ministério, não vai faltar unção sobre a tua cabeça, não vai faltar milagres, porque esta igreja nova está sendo restaurada para que a glória de Deus venha e os sinais da volta de Cristo se intensifiquem, e Jesus vai vir buscar, não é uma igreja qualquer não. Jesus não vem buscar a igreja derrotada, Jesus não vem buscar uma igreja morta, Jesus vem buscar uma igreja viva, e essa igreja viva tem que pagar o preço de voltar aos princípios da palavra. Quero deixar essa palavra com você, quero te abençoar, e que seja verdade na tua vida, e que o toque de chofar entre no teu coração e mude o teu coração hoje, em nome de Jesus. יברך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, היס אדוני פניו אליה וישם לה שלום.